uma saída de dinheiro da conta dele, de R$1.000, ele não sabe para que é, aquilo ali pode gerar praticamente R$500 de imposto. Como é que você quer saber depois o resultado financeiro do seu negócio, se nem o fechamento de caixa seu é correto, é coerente? Porque às vezes ele tirou 50 mil num determinado período do mês que tinha 50 mil na empresa, e daqui 3 dias caiu 100 mil de boleto para pagar, e aí fez falta aqueles 50 mil. Fala, amigo empresário, supermercadista. Como é que tá aí as vendas na sua loja? Vendendo bem, batendo meta de venda todo mês. Mas e aí, como é que tá o financeiro do seu supermercado? Porque só venda não garante lucratividade. E talvez isso possa fazer sentido para você. Vende, mas não tá vendo a cor do dinheiro, não sabe para onde tá escoando todo esse dinheiro aí da sua loja. E hoje nesse podcast a gente vai falar bastante sobre isso, como estruturar o financeiro aí da sua loja. É isso, Max? É isso aí, Eliabe. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre financeiro e a gente trouxe hoje um convidado muito especial, que é o Jean Rocha, contador e consultor na área de finanças, né, aqui na Conta Comigo. E o Jean tem uma história muito interessante, que ele vem dessa área de supermercados, né? Começou ali trabalhando em supermercados, vivenciou várias áreas ali e depois na área do financeiro foi realmente onde sentiu paixão, se aprofundou. Como é que foi essa história aí, Jean? Nessa vivência, porque supermercado é uma ciência, né? O pessoal é muito diferente de outros ramos, né? Então tem uma dinâmica muito diferente ali. O que você pode contar? Seja bem-vindo também, né? Desde já, seja bem-vindo, Jean, que é o nosso colaborador, e é um prazer ter você aqui, tá, Jean? É muito bom estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto, né? Sobre o financeiro, justamente que a gente diz ali que é o coração, né? É o coração para a empresa ali, a tranquilidade para o empresário, ele ter essa operação funcionando ali de forma clara na sua empresa. Minha trajetória ali, comecei ali no chão de loja, realmente, na parte operacional, trabalhei durante vários anos realmente focado no operacional e fui naturalmente crescendo, indo para a parte de caixa, cadastro, fatura, enfim, RH, e na parte administrativa, logicamente. E ali onde eu também pude procurar ali um pouco aprender ali mais sobre o contexto de financeiro para supermercado, entender um pouco mais sobre rotinas em relação à operação. E hoje, né, estou na Conta Comigo, né, fazendo esse trabalho aí e conseguindo levar satisfação para todos os nossos clientes ali que confiam na gente e que se propõem a ter mais esses números para sua empresa. E lembrando, né, Marcos, o Jean, ele é o nosso analista de implantação, né? Então, nós temos um time de consultoria financeira dentro do escritório que realiza ali fechamentos financeiros, entrega isso mensalmente. E o Jean é responsável pelo time de implantação, né, onde ele analisa o sistema do cliente, as rotinas operacionais dele, para poder estar realizando a implantação. A gente já viu muitas empresas de consultoria que levam um modelo engessado e chega no empresário e fala: olha, tá aqui, é isso que você precisa fazer. Aí o cliente fala: tá, mas como? Olha, você tem que verificar lá com o seu sistema como é que faz isso, né? E é justamente, a gente veio na contramão, né, dessa metodologia, onde nós temos uma equipe de implantação que analisa o software do cliente, né, Jean? Analisa o sistema dele, como que executa cada rotina dessa, e já ensina o cliente como que ele executa dentro do software dele. Então a gente não passa para que o cliente leva para um terceiro dizer para ele como que ele executa aquela rotina que nós estamos instruindo. A gente já leva a solução completa. Eu queria só pontuar isso aqui, tá, Max? Que o que os clientes adoram hoje, que a gente faz nós vamos lá, analisamos o sistema dele, entregamos a solução completa, né? Sim. E em relação a isso que o Eliabe contextualizou, é muito importante porque a maioria dos sistemas entrega, né, e o técnico orienta um preenchimento e baixa do contas a pagar, mas tá, e o resultado e os números? Aí a gente entra principalmente nessa parte estratégica para entregar esses números para o nosso cliente. Show de bola. E com assertividade, né? Exatamente. Que é o melhor.
Ô, Jean, o que eu fiquei me perguntando aqui, a gente já partindo para o lado da implantação do financeiro, né? Hoje a gente implanta financeiro, e a gente já implantou financeiro, não só em supermercados, né? Mas em vários segmentos aí de varejo, serviço e tal. Mas o mercado realmente ele tem uma dinâmica diferente, né? Quando você vai cuidar de financeiro, falando de financeiro a gente está falando de dinheiro, né? Então você vai, por exemplo, uma loja de roupas, né? Vende confecções e tal, às vezes tem 1, 2, 3 caixas no máximo, né? Você pega um supermercado, tem 10, tem 15, tem 20 PDV, né? 20 pontos de venda ali. E é uma dinâmica diferente, né? Baseado na sua experiência, o que você pode relatar pra gente dessa dificuldade, às vezes, do empresário implantar o financeiro, porque ele tem que sair catando dinheiro num monte de lugar, né? Como é que funciona isso aí, cara, na prática? Que dica que você poderia dar nesse sentido aí? Na prática, justamente rotina. Uhum. Você tem que ter ali alguns padrões para facilitar o seu trabalho, para você não precisar estar, às vezes, tirando dinheiro o tempo todo, para, às vezes, toda hora o funcionário não tá pedindo troco. Então, nesse contexto, você já tem que criar um processo e um padrão já de acordo com a quantidade de caixa. Uma coisa é você trabalhar numa empresa com 2, 3 caixas, mas tem empresas aí que tem 10 caixas, né? 10 PDVs. Uhum. Então, para cada empresa, a gente entende, né, nas reuniões nossas de implantação nas iniciais, a gente entende toda a rotina ali primeiramente, e parte desse ponto, né, da parte de fechamento de caixa, aquilo que já funciona a gente mantém, e aquilo que não funciona a gente coloca, ajustado, e alguma coisa que talvez precise ser ajustado. Então, um exemplo aqui já básico, simples, por exemplo, um valor de troco fixo para todos os PDVs. Então, isso já facilita diariamente. Isso ajuda muito, né, Jean? Exatamente. E esse valor, ele é fixo. Ele se mantém ali nos PDVs todos os dias. Vou dar um exemplo. Eu tenho 10 PDVs e todos os dias ele vai ser aberto os PDVs com R$100 de troco, né, para as operadoras. Então, já fica definido isso. Então, mas Jean, eu não tinha R$100 trocado. Não tem problema, deixa uma nota de R$100, depois troca. Então, isso já facilita não só para a rotina do dia a dia, até principalmente na parte do fechamento de caixa no final do turno do operador ou do turno. O Jean, isso que você falou é muito importante, que a gente chama, até na implantação, às vezes a gente chama de um caixa flutuante ou um caixa satélite. Esse valor, ele não é considerado como caixa da empresa. É um valor que já fica fora das operações de caixa, né? Porque ele é um valor que ele não sai e entra no financeiro o tempo todo. É um valor que já não é nem considerado, ele é só para troco mesmo. Por exemplo, R$100, R$50 para todo dia abrir o caixa, ele não é... Explica um pouco melhor isso. É isso mesmo que eu estou falando, ou estou falando bobeira? Ele é um valor que praticamente não é nem considerado no financeiro do cliente mais. Ele entra, quando abre o caixa, no final do dia, ele já nem é mais considerado, já desconta aquele valor e só manda o excedente para conta cofre. Como é que funciona isso? Exatamente. Até já uma orientação, aquele valor ali já ser retirado ali da contagem principal, para ele já sempre estar fixo nos PDVs, né? Ele não entra na contagem de fechamento de caixa. Por isso a gente indica não variar o valor, né? Exatamente. E por isso o valor fixo, porque se um dia você deixa 100 e outro 500, e no outro dia você vai deixar 100 de novo, aqueles 400 que você colocou ali a mais, né? Ele vai ir para o fechamento de caixa, ele não é de venda, ele é um dinheiro que já estava com você. Perfeito. Então, esse tipo de rotina é necessária, porque senão, na hora de fazer o fechamento de caixa, aquela pessoa responsável pode se confundir. Então, a gente cria todos esses mecanismos para ter um total controle e proporcionar ali algo bem efetivo e bem assertivo. Eu tenho uma pergunta aí, Max, até passar para o Jean, que eu acho que é a dúvida de muitos empresários aí, e o Jean vai saber explicar muito bem isso. Jean, quando você vai implantar o financeiro numa empresa, você já me contou isso outras vezes, o mais burocrático não é implantar conciliações bancárias, por exemplo, fazer o extrato do sistema bater com o bancário. Isso aí, com um mínimo de treinamento, os colaboradores da empresa que você treina já consegue fazer. Você sempre fala que o gargalo é justamente o dinheiro em espécie e o fechamento de caixa.
Porque chega para implantar o financeiro numa empresa, não tem nenhum fechamento de caixa ainda. Então como que vai fechar um financeiro de uma empresa, de um supermercado, por exemplo, que tem lá 8, 10, 15 PDVs e não fecha caixa? Ou fecha de maneira talvez não tão adequada? O que você analisa quando você vai implantar o financeiro sobre fechamento de caixa? O que você analisa? O que você diria que o empresário deve analisar num fechamento de caixa para ter segurança? Em relação a esse contexto aí do fechamento de caixa, é o ponto, não vou dizer talvez o mais importante, mas um dos pontos principais, justamente porque a gente segue o caminho do dinheiro. E é o ponto que o dinheiro vai entrar na empresa é a partir do caixa, seja ele em espécie, em conta, em cartão, enfim. Ali é a origem do recurso nas contas da empresa. E a parte mais específica de dinheiro em espécie, esse realmente tem que ser conferido. Final do turno do período, aquele dinheiro em espécie, vai ter uma pessoa responsável para fazer conferência do caixa, do colaborador em específico, né? E tem os relatórios, né? Todos os sistemas fornecem os determinados relatórios. E a partir do momento desse caixa fechado, é transitório. Esse dinheiro sai do PDV e ele entra no módulo separado na retaguarda, onde a gente pode se tratar como cofre, banco, enfim. E aquele dinheiro fica registrado ali. E a partir daquele dinheiro ali sair para ser pago, depositado ou utilizado para alguma coisa, também tem que ser tudo rastreado via sistema. Show de bola. Pessoal, vamos só contextualizar aqui o assunto, né? Para você que está chegando aí agora no nosso podcast. A gente vai falar de financeiro aqui. E até o Eliabe colocou isso no começo, né? A gente fala assim, às vezes tem muitos consultores financeiros, né? Que chegam assim, olha, me dá quanto que você vendeu, quanto você gasta disso, quanto daquilo outro. Eu vou te falar onde você está errando, né? E o trabalho aqui é sempre voltado para a gente ver que na pequena empresa ou nas empresas de pequeno, médio porte, até um determinado porte que a gente já trabalhou, o pessoal nunca tem um financeiro, né? Nunca tem condições de chegar lá um especialista em supermercado, não, me dá seus números que eu vou analisar. Então a gente está construindo aqui toda a trajetória, né? Entre implantar processos para que a pessoa tenha um número, né? A gente até gravou outros episódios com um especialista financeiro que foi o Jamberly, e a gente falou muito sobre, poxa, eu tenho os números agora, e como é que eu vou, para onde que eu vou e tal. E hoje a gente está construindo esse processo, tá, pessoal? Então a gente vai falar aqui também de dicas e tal, como você gerir seu mercado, mas a gente está trabalhando muito nesse sentido de construir esse processo. Aí o que eu ia perguntar para você, Jean, até já colocando também, que a gente falou que algumas pequenas coisas que quem vai fazer o fechamento financeiro pela primeira vez na sua empresa, tem coisas que ele não saca, porque ele nunca fez. Ah, poxa, o cara não vai lembrar lá, poxa, ter essa ideia, vou deixar um valor fixo para troco, né? Então são pequenos ajustes que a gente vai colocando e a gente já tem uma metodologia pronta para isso. Aí eu queria ver, Jean, fora isso, o que você destacaria que geralmente quando as pessoas querem implantar o financeiro, você chega lá, não, eu já tentei implantar o financeiro várias vezes aqui e nunca consegui. Esse nunca consegui, geralmente, o que o cara erra? Você consegue listar pra gente alguma coisa? Consigo N pontos, mas o principal é rotina. E esse é o ponto que principalmente a gente entra, é a rotina. Porque a gente cobre diariamente, a gente orienta, acompanha até o empresário ou colaborador que cuida daquela parte conseguir fazer sozinho e se sentir confortável, a gente sempre continua monitorando. Mas o principal ponto é rotina. E é o que normalmente a maioria das empresas, quando a gente chega para implantar, não tem essa cultura de ter uma rotina. Não só para financeiros, mas para N coisas. Aí, é claro, eu posso citar outros pontos. Tem sistema, mas não sabe utilizar o sistema de forma correta, como deveria, não sabe se o sistema tem relatórios propícios para aquilo, enfim, posso citar N pontos, mas o principal, que é na onde principalmente a gente entra montando, que é a questão de rotinas e processos. E um ponto importante aí, né, Jean? Eu até olhei para trás aqui, que no nosso estúdio temos um livro aqui. O que importa é ser o resultado, do Lázaro do Carmo. Ele fala justamente isso. A gente às vezes quer inovar demais, mas precisa fazer o básico bem feito. E esse básico bem feito é fazer o simples todo dia, dia sim, dia também, dia sim, dia também.
as conciliações, né, Jean? Diariamente. Aí deixa, não, eu vou fazer no final de semana porque tá corrido. Final de semana não faz. É o famoso vou fazer depois e depois é nunca, né? Sábado ele nem lembra mais que ele pagou segunda-feira, Não né? lembra, abre o extrato, não consegue. Imagina o dinheiro, que é o que o Jean acabou de relatar muito bem aí, né, Max? Como que vai saber onde tá o dinheiro? E aí eu até queria dar aí uma dica para o empresário, né? Como é que você quer saber depois o resultado financeiro do seu negócio se nem o fechamento de caixa seu é correto, é coerente? Porque às vezes o fechamento de caixa, o empresário ele quer fazer apenas, não, olha aqui no meu sistema, eu já faço fechamento de caixa, aqui no meu sistema fala que tem que fechar com R$1.500 e eu tenho R$1.500, isso bate. Mas no final do mês não consegue juntar todas essas informações, que é o que a gente hoje, nós somos especialistas nisso, que é justamente o que o Jean implanta. Quais as rotinas precisam ser implantadas para que no final a gente consiga fazer um fechamento financeiro. É o que o Jean está explicando, é o que ele começa testando o sistema do cliente, começa fazendo o fechamento de caixa, analisando o fechamento de caixa. Por quê? E aí o Jean pode até discorrer um pouco mais sobre isso, mas a gente percebe muito, né, Jean, que o empresário faz o fechamento de caixa dele, bateu, como eu disse aqui, R$1.500 no sistema e no caixa, na gaveta também tem R$1.500, ótimo. Mas espera aí, e as vendas em cartões foram conferidas? E aqueles mercados que ainda vendem na notinha, a famosa notinha, né, o contas a receber, vendeu na promissória, o cliente assinou ali, é conferido se todas as vendas que foram vendidas no cartão, no PDV, tem o comprovante? Tudo que foi vendido na notinha, que no sistema diz que foi venda a prazo, você tem o comprovante de venda a prazo? Isso é um dinheiro futuro que você tem para receber. E aí, Jean, faz sentido isso que eu acabei de falar? A maioria dos clientes que você vai implantar tem esse problema mesmo? Eles conferem, não conferem? Como é que é isso? Faz sentido sim, Eliabe. Na maioria das vezes, quando a gente inicia com determinado cliente, a maioria, pelo menos o dinheiro confere. Quando se utiliza o sistema, o PDV ali para fazer as vendas ali, pelo menos já de forma correta, né? Bem distinguindo o dinheiro, cartão, Pix, enfim, duplicatas, no caso dos clientes que têm notinhas. Então, pelo menos o dinheiro confere. Tá, mas daí a gente entra pro passo. Também conferir os comprovantes de cartões, bate sistema com os comprovantes que está ali. Aqueles clientes que vendem na duplicata, também está batendo nas duplicatas que aquele colaborador vendeu com o que o sistema diz que vendeu. E aí tem uma pergunta clássica que a maioria dos empresários fazem no início, tá? Jean, eu tenho muito questão de venda e entrega aqui, acontece uma vez ou outra, a forma de pagamento foi trocada, o colaborador finalizou a venda que era em cartão, finalizou em dinheiro sem querer, em Pix, não deu tempo de eu estornar, enfim. O importante é ter o lastro, porque às vezes acontece supermercadista, o sistema não atende ali na questão do delivery, fecha a venda, o cliente falou que ia no cartão, chegou lá e ele pagou no Pix. O cartão não passou? Exatamente, aí pagou em dinheiro. Aí o importante é isso, é ter-lhe o controle. Olha, nesse meu caixa sobrou esses R$100 aqui em dinheiro, mas pode olhar no relatório que é os R$100 que faltou em cartão, justamente quando porque não foi uma bate, forma de pagamento. é justificado porque que não bateu, exatamente, né? Se não bater tem um lastro, tem que faltar em um lugar e sobrar em outro. Então o fechamento de caixa ele tem que ser todo conferido nesses aspectos. Tem um outro ponto que facilita a questão de que tem TEF. Quando se tem TEF, facilita um pouco a conferência, mas se não tiver, né, se for aquela maquininha POS que não é interligado diretamente no sistema, fazer a conferência de forma mais detalhada, do ticket mesmo. E você sabe, Max, o porquê disso daí? O Jean falando aí, eu estava pensando aqui. Para onde o empresário dá, geralmente o pessoal dá mais importância nos supermercados no fechamento de caixa? Se a quantidade em dinheiro da gaveta bate com a quantidade em dinheiro do relatório de fechamento ou ali com a tela do PDV. Uhum. Qual é o problema disso? Hoje, em muitos supermercados, a venda em dinheiro já está menor do que 50%. Uhum. Vendas no cartão de débito e crédito e alguns que ainda vendem a prazo já está superando 50%. Então você fala, não, eu confiro todo o dinheiro aqui no meu supermercado. Pois é, você deve estar conferindo no máximo 50% da sua venda. Por isso a importância de conferir vendas no cartão de crédito, vendas no cartão de débito, vendas a prazo.
ou convênios, tem alguns empresários trabalham com, alguns mercados trabalham com convênio. Então é por isso que parece uma conversa muito básica, elementar, mas isso é extremamente estratégico. É um método, eu tô olhando, eu confiro todo o meu dinheiro aqui que eu entro no meu caixa. Pois é, mas só apenas 50% no máximo está passando pelo seu caixa. E um detalhe interessante, aliás, até complementar e passar para o Jean de novo, é assim, o que eu vejo, né? Geralmente quando o cara lá ele confere o dinheiro no caixa, ele sempre confere com o olhar de prevenir o roubo, né? Fala, poxa, se o meu caixa lá vendeu R$500 em dinheiro, ele tem que me trazer R$500 para me colocar aqui na gaveta ou colocar aqui no cofre. Mas pro lado financeiro, hora que chega ali que o dinheiro tá na mão dele, não tem controle nenhum. Fala, cara, daqui para frente não tem condições mais de eu ser roubado, então daqui pra frente eu não controlo mais. Aí chega a esposa dele, preciso de R$100 aqui, porque tem que mandar comprar fazer o cabelo, comprar um lanche lá pro menino levar pra escola, tem uma conta de energia aqui que tem que pagar. Então aquele dinheiro que quando chega na mão dele não tem mais controle, né? Então aí é onde ele talvez é onde seja um dos gargalos que você pega também, né? Enquanto o dinheiro tá na mão dos funcionários, ele tem alguma ferramenta de controle. Chegou na mão dele, não tem controle nenhum e ele não sabe pra onde tá escapando esse dinheiro, né? Exatamente. Na maioria das vezes, quando a gente começa ali com o controle financeiro, o empresário, justamente por ele ter N tarefas, ele atribui essa atividade de controle para algum colaborador, alguém que ele tem confiança, enfim, justamente por conta desse tipo de prática. Como ele não deve satisfação a ninguém, às vezes ele pega R$100, vai lá e coloca um combustível no carro, alguma coisa, e... Muitas vezes paga uma conta que é do mercado mesmo. Muitas vezes paga uma conta que não é do mercado e esquece daquilo. E aí fica por aquilo mesmo e vai ver, falta aquele valor. E eu vou mais a fundo para você, empresário, no seguinte ponto. Se você pegou R$100 e abasteceu o veículo do mercado, é uma empresa do regime normal, não pegou nota, perdeu o crédito. Vai pagar um pouquinho mais de imposto simplesmente por esse fato. Perde em duas pontas. Exato. E até ia te fazer uma pergunta, Jean. Como você vê muito isso no dia a dia, qual o maior ou os maiores, talvez o maior erro que você vê os empresários cometendo no aspecto do financeiro, quando você vai implantar, e que eles já acham que isso é normal? Eles encaram como é normal. E nós sabemos, né? Você sabe muito bem, olha, isso aqui é um erro gravíssimo. O que você destacaria? Mas que o empresário acha que ele é tão normal que ele executa que ele nem vê aquele tipo de erro no financeiro, por exemplo. O que impacta mais, o que é o maior, causa o maior impacto, tanto na parte operacional, na hora de fazer, como na parte contábil, enfim, como no financeiro, é pagar diversas contas sem controle algum. Seja como o Max disse ali, em dinheiro, seja pegar o Pix aqui da empresa e pagar uma conta que pode ser da empresa ou uma conta pessoal, e o simples fato dele pagar sem ter controle nenhum, sem ter uma observação, sem ter nada, sem ter algum lastro, é o principal erro. E é o mais difícil também às vezes de tirar, porque está tão habituado de fazer aquilo, de utilizar daquele mecanismo ali de estar pagando o tempo todo algo ali de qualquer forma, que eu vejo como o principal erro. E é o que causa maior impacto, tanto na parte operacional, né, na questão de rotina, como no financeiro. O que a gente já comentou isso em outros episódios, né, Marcos? Qual é o maior erro do financeiro que as empresas cometem? Não ter o controle financeiro. Esse é o maior erro, né? É verdade. E não, Jean, tem outra dúvida também que surge. A gente falou aqui bastante sobre a parte da implantação do financeiro, né, no resultado que a gente quer chegar, que é ter os números da empresa. E a gente sabe que o empresário ele vai acabar errando, não por incompetência ou nada disso, né? Se ele voltasse a atenção dele, olha, eu vou descobrir como é que faz um fechamento financeiro, existe a chance ali dele conseguir e tal. Só que o dono de mercado, ele tem muitas atividades, tem que comprar, né? Tem que cuidar da parte comercial, tem a prevenção de perdas, tem diversos fatores ali que acabam sugando o tempo dele, né? Aí eu queria perguntar para você como você enxerga o papel do consultor financeiro, da contabilidade, para ajudar o empresário a colocar essas rotinas aí, né? Como que você poderia definir o que você faz hoje mesmo? O benefício disso, o impacto disso, né? Para os nossos clientes hoje. No contexto geral, financeiro, né? Da parte da contabilidade também, nós podemos dizer que
contabilidade faz parte do financeiro e o financeiro faz parte da contabilidade. O financeiro é o contábil, né? O financeiro é o contábil. E aí, muitas das vezes, olhando um pouquinho para o lado do escritório, se às vezes você tem uma dificuldade de identificar uma determinada despesa, imagina como o contador, seu empresário, identifica aquela despesa para poder utilizar na contabilidade. Então, aí está também um dos pontos do financeiro, e auxiliar a contabilidade nisso para poder entregar um resultado para a empresa, para o empresário. Não só financeiro, também como contábil, fiscal, na parte de RH, justamente porque ele vai ter todos os números. Vou dar um exemplo básico, até números, né, da folha. Isso aí a gente também pode entrar, né? Quando eu falo contábil, vou ter o escritório como total, até na parte, olha, você está com uma despesa com folha alta, a gente está te auxiliando nessa parte que também, que dá para fazer. A parte contábil, a parte fiscal, tudo do mesmo modo. O escritório é um todo. O que eu acho interessante é que quando a gente começou a implantar, veio com esse projeto de implantar o financeiro para os nossos clientes, né, Max? A gente viu que eles queriam muito ter esses números financeiros. Só que eu vou até passar aqui a bola para você, Max. Não é só você, empresário, que quer saber os números do seu negócio. Nós também, o contador também. Nós queremos e, na verdade, nós precisamos saber os números do seu negócio. Que é o que eu sempre digo. Você está no lucro real, mas não sabe o lucro do seu negócio. O seu contador vai saber o seu lucro. Então, o contador, ele é o grande interessado, ou ao menos deveria ser, aqui na Conta Comigo. Nós somos muito interessados nisso. Nós somos tão interessados em saber os números do negócio, os números financeiros dos nossos clientes, que nós vamos lá implantar. Nós temos um time dedicado a isso, inclusive dedicado à implantação, que é o Jean. Que o Jean, claro, 13 anos dentro de um supermercado, mas também é contador. Se formou, né, o Jean pela Unir, é contador. E aí eu queria até, Max, passar para você, para o Jean, na hora que vocês se sentirem mais propício aí, no nosso escritório, e eu vejo que isso é um diferencial do nosso escritório, eu como um dos diretores, eu vejo a preocupação diária, tanto do nosso time de implantação, do nosso time de fechamento financeiro, quanto do nosso setor contábil, que hoje o cliente entra e já fica querendo saber, e aí, mas já implantou o financeiro? Quando é que o Jean termina a implantação? Porque eles sabem da importância de usar isso na contabilidade, para fazer uma contabilidade, fechar uma contabilidade correta. Até aqui a gente falou muito sobre financeiro. E o papel disso para a contabilidade? Cara, é extremamente importante, né? Até o Jean deu um exemplo ali, né? E eu também acho que já tinha contextualizado, que assim, às vezes o próprio empresário, né? Quando... um erro que eu vejo que ele comete, né? Quando ele tenta implantar o financeiro dele. Eu falo, eu vou deixar para fazer a conciliação aqui, uma hora que estiver mais tranquilo, eu pego aqui o que eu paguei e tal, e faço o fechamento. Ou então eu anoto num caderninho, alguma coisa. Mas, por exemplo, quando chega no sábado, que fala, o sábado aqui tá mais tranquilo. Ou chega no domingo, à tarde, vou conciliar meu financeiro da semana. Ele não sabe o que ele pagou mais na segunda. Se ele pagou, por exemplo, no Pix, aí vai ter o histórico lá. Aí tá o histórico, tá o CPF cortado, tá o nome cortado, aí tem só um nome lá. Ele fala, puxa, mas o que é isso? E eu falo isso de experiência própria, porque eu também faço conciliação do meu financeiro pessoal, né? Então eu uso uma ferramenta lá que puxa o meu extrato bancário e tal. Aí eu vejo, rapaz, pra quem que eu fiz esse Pix? O que é isso aqui? Será que é alguma coisa que eu comprei para casa? É uma manutenção que eu fiz no carro? O que é isso aqui? Então a gente já sente essa dificuldade. Aí encaixa muito com o que você falou. E tá, se você não sabe o seu lucro, como que o seu contador vai saber? Cara, eu não tenho como saber. Principalmente esse dinheiro que está no caixa. Eu vejo lá, como que eu vou saber quanto que saiu do seu caixa se nem você sabe? Aí eu vejo lá um pagamento no seu extrato bancário, Pix e tal, ou então um débito título efetivado. Do que é esse boleto? Do que pagou? Mas, Max, aí agora vamos lá, até para esclarecer aqui para quem está nos assistindo. Isso é um problema de todo contador. Sim, problema de todo Porque contador. É um problema de todo dono de supermercado. E eu vou trazer um dado aqui. Até hoje não tivemos nenhum cliente de supermercado que veio trabalhar com a gente que tinha os números dele. Tô certo, Jean? Todos tivemos que implantar. Se até então, hoje mais de 200 empresas não tinham financeiro, nós que implantamos, alguns clientes mais novos estamos em fase de implantação. Se eles não têm esses números, porque nem eles sabem,
Obviamente o contador também não sabe. Sim. Então isso é um problema de todo dono do supermercado e praticamente de todo contador. Exatamente. E por que que aqui na Conta Comigo não é? Como que você resolve esse problema então? Como é que você fecha? Até desculpa, eu quero me colocar aqui no dono do supermercado, no lugar do dono do supermercado agora, fazer o papel aqui de advogado do diabo. Como é que você dá segurança das informações contábeis dos nossos clientes? Até falar antes de responder, ele te dar um dado interessante, porque o que acontece? Mas você não vai estar pensando na resposta agora não, né? Não, mas é só para o empresário entender. Por exemplo, você tem lá uma despesa lá no seu extrato ou uma receita que eu não sei o que é, aí o que acontece geralmente nos escritórios? Olha, tem essa receita aqui, essa despesa, eu vou ligar para o empresário para ver o que ele é. Que é. Que muitas das vezes ele nem sabe. Aí ele não vai saber. A maioria das vezes ele não sabe o que é. A não ser quando é um valor muito grande, assim, saiu 100 mil reais da conta dele. Ele vai saber, ou entrou, né? Aí nesse caso ele vai saber. Mas valores menores ele não vai conseguir lembrar do que é. Se ele não sabe, eu também não sei, lá na contabilidade falou, isso aqui é uma despesa que não foi identificada. Se é uma receita, é um lucro ali que teve, eu vou jogar na DRE como lucro. Se é uma despesa, não posso aproveitá-la como despesa e tal. Então tem todo um tratamento tributário lá, dependendo de uma despesa que eu não consigo identificar, pode ser que seja gerado ali quase 50% de imposto para o cliente. Em cima daquela receita. Em cima daquele valor. Então, se por exemplo ele teve uma despesa lá de R$1.000, que eu não sei o que é, eu liguei para ele, perguntei o que é, ele também não sabe, se teve uma despesa não, uma saída de dinheiro da conta dele, de R$1.000, ele não sabe para que é, aquilo ali pode gerar praticamente R$500 de imposto. Se for receita, vai ser uma receita tributável. Isso. Se for uma despesa, provavelmente muitos contadores, por conservadorismo, na visão do contador, me corrija se eu estiver errado, ele não quer colocar... Vamos usar o português aqui, ele não quer colocar o dele na reta. Exatamente. Se for despesa, ele vai querer colocar como uma despesa não dedutível, logo incide imposto. Isso. E se for receita, uma receita tributável, incidindo imposto de qualquer forma, exatamente. né? E aí ainda você assume mais um risco, né? Porque você considera lá um valor que entrou na sua empresa sem receita, mas e o documento fiscal relativo àquilo ali? Então você já pode incorrer ali até numa questão de uma obrigação acessória, que seria a questão de emitir nota e tal, ter um documento, um lastro, você também já acaba usurpando não, você acaba suprimindo essa obrigação acessória, porque você não sabe de onde que veio aquilo ali. Então só vai virando uma bola de neve. Agora, respondendo a pergunta, o que acontece? Até para contextualizar, isso é o que todo mundo faz. Isso é o que todo mundo faz, exatamente. E na Conta Comigo? Na Conta Comigo a gente tem um financeiro. Se eu vejo, por exemplo, lá, saiu R$1.000 da conta corrente dele, aí eu vou lá no financeiro e vejo o que é. Isso aqui foi pagamento de uma despesa com vale alimentação. Aí eu vou ligar para ele e falar, olha, você contratou a VR, né, a nota não veio. Você tem a nota da VR? Você pediu? Eu já ligo para ele falando o que é. Cara, liga lá na VR, eles não ou chegou a nota por e-mail, você não viu, dá uma procurada no seu e-mail, dá uma ligada lá porque você não recebeu a nota, não veio aqui para mim. Então eu já sei o que é. Quando eu ligo para ele, eu já ligo, ou então eu pergunto, aí essa despesa aqui, cara, esse eu não peguei nota. Cara, você não pode fazer isso, ó, vai lá, liga para ele, vê toda essa questão e tal. Então Entendi. A gente já tem uma dinâmica diferente, né? Max, então hoje o nosso setor contábil ele consegue dizer para o nosso cliente, inclusive, uma relação de despesas que nós sabemos que ele teve e sabemos que ele não teve nota. Exatamente. Porque não cruza com o fiscal. Não cruza. Não cruza assim, não bate com o fiscal. Mas Exatamente. nós cruzamos isso com o fiscal e falamos, olha, eu tenho todas as notas lançadas e eu tenho todo o seu financeiro. Cruzei tudo que você pagou que tem as notas. Exatamente. Mas tem esses pagamentos aqui que não tem nota. Exatamente. E a gente consegue mostrar isso para o cliente para ir educando ele, um processo de educação e treinamento para que ele esteja cada vez mais regularizado na parte fiscal. Seria isso. Exatamente, até questões assim, até voltando ali ao fechamento de caixa, né? Porque às vezes alguém pode ligar para o empresário e, olha, tem uma despesa aqui na sua conta corrente que eu não sei o que é, você lembra? Agora, e se o cara nem fecha o caixa dele? Ele pagou pelo caixa. Nem ele que sabe que teve a despesa, nem o contador, porque ele não mandou um fechamento de caixa para o contador. Então ele não sabe que despesa ele pagou em dinheiro, né? Então você vai cada vez entrando num limbo ali que é mais grave. E até o que eu ia, falando em caixa, uma próxima pergunta que eu ia fazer aqui para o Jean. Jean, o empresário, todos eles, e eu falo todos porque eu já fiz centenas de reuniões comerciais, e grande parte dessas reuniões se transformou num fechamento de venda. Hoje eu sou o diretor comercial da empresa. E quando eu apresento
como que a gente faz o processo de implantação do financeiro, a entrega dos números, todos eles ficam contente com aquilo, fica interessado naquilo. Só que aí todos falam a mesma coisa. Tá, Liab, mas já me ofereceram isso. Qual a garantia que eu tenho que vocês vão implantar? Como é que vocês fazem? É o detalhe, né? O processo de implantação, como que a gente tem um time para isso e tal. E o empresário, ele fala, poxa, legal. Agora, para quem tá nos assistindo, Jean, falou, tá, Eliabe, independente se eu trabalho com a conta comigo, eu já sei que eu vou ter isso, né? Hoje a gente faz esse trabalho para todos os nossos clientes. Mas por onde começar? Para quem não é nosso cliente, por onde começar a implantar um controle financeiro? Você tem que começar pelo menos por isso aqui. Qual o primeiro passo? O primeiro passo, fechamento de caixa. O primeiro passo... Que já entra sistema também, né? Ter rotina e controle, o primeiro passo. Porque, geralmente, o fechamento de caixa, eu estou falando em contexto de implantação, porque é uma rotina que vai ter que ter de qualquer forma e o cliente já domina. Só que o primeiro passo, efetivamente, da nossa parte, é estudo de sistema. Porque nós vamos lá ensinar ele dentro do próprio sistema dele, né? Porque a gente não vai ficar tentando entender com o técnico depois como que o sistema se comporta em questão A ou B. Quando a gente vai para implantar, a gente já sabe qual que é o resultado que o sistema vai entregar, a gente já sabe o que tem que fazer. Se atende ou não previamente. A gente já sabe se atende ou não previamente. Tudo isso a gente já chega pronto, então a gente não depende de técnico do sistema para isso. Às vezes uma dúvida ou outrazinha que surgir, mas coisas bem raras. Então, de primeiro passo a gente tem essa questão de estudar o sistema. Só voltando um pouquinho antes aqui no contexto que o Max Eliab estava falando anteriormente da parte contábil, que é uma parte muito importante, que a gente ouve todos os dias o seguinte: muitas das vezes o cliente chega para a gente e fala assim, falei com o meu contador e ele falou que não compensa pelo meu faturamento, não compensa eu sair do Simples Nacional. E o que eu queria falar para você, empresário, o simples fato do faturamento, na maioria das vezes, não é o contexto para você sair do Simples ou se estiver no regime normal voltar para o Simples. Precisa ter os números, porque não é só faturamento, é uma relação entre receitas e despesas. Então, não só para supermercado, é claro, alguns segmentos, né? Nós já temos o know-how para um determinado faturamento já ter uma posição mais concreta, mas até para quem também não é supermercadista, precisa ter uma relação entre receita e despesa, para, inclusive o Max pode até também falar um pouco melhor, para poder dar um veredito, falar, olha, do jeito que está hoje, não compensa você ficar no Simples por conta disso, isso, aquilo. Ou, no contexto que está hoje, não compensa você estar no lucro real. Compensa no presumido ou presumido no real. Então, o que eu queria que você, empresário, entendesse? O contexto do financeiro, ele vai pegar várias pontas. Às vezes compensa manter no normal, compensa no Simples, mas... e aí você, a partir daquele momento, também vai ter os números. Então, abrange a empresa no total. E eu sempre falo pro empresário o seguinte, né? Ele eu tô no Simples, mas se eu for mudar de regime, a conta não fecha, eu vou pro lucro real. Aí, assim, às vezes o empresário tá ali, não tá nem emitindo nota de tudo dentro da empresa dele, que é um crime. Deixar bem claro isso, é um crime. Você deve vender e comprar tudo com nota fiscal. E existe saída para você conseguir operar o seu negócio. Aqui a gente está falando mais no segmento de supermercado. E já deixa aqui um recado: se você está faturando acima de 100 mil reais com supermercado, mercearia, já compensa começar a analisar a possibilidade de trocar de regime. E 99% das vezes é lucro real, ponto. Não existe planejamento tributário. Para quem entende do segmento, né, Max? Não existe planejamento tributário para supermercado. 99% de certeza que é lucro real, salvo algumas exceções de supermercados mais gourmetizados, que tem uma margem, né, em modalidade de empórios, que tem uma margem maior e que ele
Pode ser que seja melhor no lucro presumido, né? Mas é muito, muito difícil. A maioria realmente é lucro real. É o de hortifruti, né? Hortifruti. Seria um segmento. Agora, supermercado mesmo, comerciaria, açougue, hortifruti, né? Todos esses segmentos mais tradicional de supermercado, a gente sabe, é lucro real. Só quem não tem especialidade no segmento é que não vai saber dizer isso. E por que é interessante esse contexto do financeiro, né? Que a maioria dos contadores, a gente vê isso, dos supermercados que chegam para trabalhar com a gente, Jean, é que eles falam, olha, lucro real é complicado, você precisa ter controle de tudo. Não tá errado. E isso é difícil, até você tá desorganizado, você trabalha de forma desorganizada, você ir pro lucro real é um risco. Concordo. Sim. Tá certo. Só que aí como é que eu vou só passar um checklist pro empresário para que ele busque uma regularização ele mesmo? Então o que a gente faz? A gente vai lá e fala, olha, eu sei que é difícil. Eu tenho um departamento aqui, eu tenho pessoas que vai implantar isso aqui junto com você. Inclusive vai estudar o seu sistema para fazer junto, pegar na sua mão literalmente e implantar o financeiro dentro da sua empresa. Mas é muita coisa, hein? Cara, você vê como que eu tava analisando como que o gancho do financeiro faz a gente entrar em várias áreas, né? A gente entrou aqui muito no contexto da contabilidade, mas quando você tem os números, quando você começa a analisar o financeiro, é como a gente sempre diz, né? Um farol. O financeiro te aponta para a contabilidade, o financeiro te aponta para gestão para prevenção de perdas, o financeiro te aponta para o setor comercial da loja, o prevenção de perda, o financeiro te aponta para o RH, erros operacionais, departamento pessoal, para diversas áreas, né? Então realmente é uma questão bem ampla. Agora eu queria devolver para o Jean, para ele continuar ali falando sobre os erros, né? O passo a passo que ele faz. E ele tinha falado primeiro que é o fechamento de caixa diário, né? Devolvendo para ti, Jean, porque também tem a questão assim, né? Às vezes a empresa faz o fechamento de caixa, tem o dinheiro tudo contadinho, né? E só que assim, tem procedimentos às vezes que não cabe. Um que eu já vi você chegando no cliente e extinguindo é, por exemplo, sangria. O cara vai lá, precisa de R$200 aqui para pagar um verdureiro que veio trazer aqui o negócio. Faz uma sangria ali no caixa. Faz a sangria, já paga o cara e vai embora. Ou então fecha o caixa, não transfere para uma conta cofre, né? Então, o fechamento de caixa diário não é só implantar, né? Tem algumas vezes você vai ter que analisar, né? Então, eu vou ver para ti e falar assim, sobre o fechamento de caixa e você falar se tem algum outro passo, né, pra gente seguir. E eu só complementaria com isso, que eu lembrei aqui, Max, às vezes pega o dinheiro na boca do caixa, correndo, porque já vai dar já é 1h30, 1h40, tem que ir pro banco, o banco fecha às 14 horas, já pegar o dinheiro dos caixas e depositar. Sim. Isso é um erro grande, o Jean vai até explicar melhor sobre isso aí. Voltando nesse contexto do fechamento de caixa, é o ponto que também, como o Max disse, como o Eliabe comentou ali em relação ao tempo, às vezes a correria, ao Max, às vezes ali já tem o dinheiro contadinho ali. E o que eu queria dizer para o empresário em si, para a empresa que vai fazer o financeiro, que cuida dessa parte de fechamento de caixa, é no seguinte sentido: independentemente de sistema A ou B, né, a partir do momento que a gente cria rotina, processo, que nós acompanhamos diariamente essa parte de fechamento de caixa, controle de cofre, a gente acompanha de forma exaustiva para poder ter aquele retorno, para poder ser conforme tem que ser, né? Como o Max disse, entender alguns casos tem que parar com a sangria. O Eliabe disse como a correria é o seguinte: às vezes tem coisas que você gasta segundos para fazer. Segundos, só que se não tem alguém que fala para vocês, vamos fazer assim, aí você para e faz. A hora que você faz daquele jeito, você fala, poxa, mas era só isso. Era só aquilo, só que nunca parava para fazer. Né? É o básico bem feito. Porque às vezes o cara fala, eu já conto o dinheiro como eu já conto o dinheiro como eu tenho contadinho. E eu falo, você alimenta daí o sistema da forma correta? Faz a transferência desse valor do PDV para o cofre do sistema, é coisa que demora talvez de 5 a 15 segundos no máximo, independentemente do sistema. Só como ele às vezes está corrido para ir para o banco. A rotina de todo dia 9 horas para o banco você tem. E a rotina de todo dia, naquele mesmo momento, fazer aquela movimentação via sistema, tem que ter também, para poder ter um financeiro que funcione. O Jean e Max,
pra gente, talvez, de repente, esse podcast aqui, a gente tá falando muito sobre dinheiro, caixa, fechamento de caixa, dá uma impressão que tudo é só um problema. Pra gente falar mais de solução. Porque isso realmente é um problema em todos os clientes. Por isso a gente debateu até agora sobre isso. Mas a grande... A vantagem é, nós implantamos e fazemos tudo isso funcionar. Sabe o que muitas pessoas pensam, Max? Tá, beleza. Eu contratei a conta comigo, vocês vão implantar meu financeiro. Mas aí tem aqui o quesito pessoas. Precisa ser uma pessoa que tem experiência já em rotinas financeiras, em DRE, fluxo de caixa, balanço patrimonial, para que o financeiro dê certo. Precisa ser esse tipo de pessoa com esse nível de gabarito ou não? Como é que é isso, Jean? Que é a preocupação de todo mundo, é a pergunta que muitos empresários fazem. Nem precisa e na maioria das vezes nem é. É alguma pessoa que já trabalha na operação de loja, algum repositor, é alguém que já cuida ali da parte administrativa, é alguém que a empresa contrata novamente só para aquilo, então não precisa. É justamente a parte mais difícil, a parte que demanda mais tempo, que é estudar sistema, montar processo, criar rotina, a parte que demanda mais tempo e trabalho é nós que fazemos, que é até um segmento que a gente está falando, supermercado é muito corrida, então a gente chega com isso pronto, então a gente vai treinar o colaborador independentemente se ele tem conhecimento na área ou não. Uma coisa que facilita é se ele já entender da operação, isso facilita, mas se for alguém novo que nem entende da operação, vai ser possível fazer a implantação de qualquer forma. Que é o que Não, perdão, pode falar. Que o importante é ter o processo, né? Não ali em si a pessoa. É que o René Descartes, lá em 1600 e bolinha, já falava, né? E aqui, o criador do método, Vicente Falcone, explorou muito isso, que é ter um método. O que é o método? É a ferramenta para bater a meta. A meta é implantar o financeiro. O empresário não consegue. Mas às vezes ele tem os recursos, mas ele não tem o método. Como fazer isso? Aí, porque agora o empresário está nos ouvindo, ele vai pensar, poxa, então eu tenho... Então você está me dizendo, Eliabe, que às vezes o sistema que eu tenho aqui já me atende, as pessoas que eu tenho aqui já atendem. O que falta então? O método. O método de implantação. Porque quando uma consultoria chega e fala, olha, para implantar o financeiro você precisa ter pessoas que já tenham um certo nível de conhecimento, isso pode ser verdade. Se o método daquela empresa é só chegar com os conceitos e passa a bola para que o próprio supermercado implante, né? Estuda seu sistema, muda suas rotinas. Porque convenhamos, né, Marco, que isso não é difícil. Não. Todo contador sabe quais são as rotinas financeiras que devem ser implantadas. Agora, como ir lá na prática e fazer isso, implantar isso adequado ao sistema que o cliente tem, a estrutura que ele tem, as pessoas que ele tem. Até para complementar, Eliabe, assim, a gente não reinventou a roda, né? Nem um pouquinho. Nós três aqui que trabalhamos aí na área. A gente fez a roda girar. Exatamente, a gente não reinventou a roda. Eu até acho que já disse isso aqui, se o empresário tomasse a decisão e falasse, não, eu vou implantar o financeiro e eu vou fazer dar certo, é possível que ele consiga, né? É possível que ele consiga, só que vai ter que desfocar de várias áreas da empresa. Só que esse é possível que consiga, eu acho que é uma porcentagem muito baixa que vai conseguir de fato, porque você vai ter que apanhar muito, você vai ter que entender de sistema, você vai ter que entender de conceitos de financeiro, você vai ter que entender de conceitos de rotina do supermercado. Então acaba sendo muito custoso para você aprender. Mas qualquer pessoa com conhecimento, qualquer outro contador, se propôsse, né, se tivesse realmente ali a intenção, poderia apresentar esse trabalho, né? Só que a gente tem experiência nisso, a gente já construiu um método que funciona. Até hoje a gente estava falando ali do fechamento de caixa. Às vezes o cara faz o fechamento de caixa, faz o processo de sangria ou transfere. Às vezes a tela que ele abre do sistema para fazer essa transferência não é aquela tela, tem que ser outra, porque aquela tela não vai aparecer no relatório, não vai cair na conta do cofre e tal. Então é uma série de detalhes que a gente vai lá e a gente coloca na prática, né? Inclusive o Jean pega isso direto, o nosso time lá de fechamento financeiro pega. O cliente fez a conciliação o mês inteirinho, certinho, bateu o sistema, o extrato bancário lá do banco com o sistema. Com o sistema dele. Jean, isso garante que o financeiro já vai fechar certinho?
Deixa eu só fazer um complemento aqui, que eu acho que eu lembrei uma vez de um testemunho que vocês contou de um funcionário que ele achou uma outra tela do sistema, que eu acho que ele não precisava colocar o plano de contas ou o fornecedor ou os dois. Teve alguma coisa assim. Colocava o valor e um histórico. Ele só colocava o valor e beleza. E batia a conciliação. Ficava mais fácil para ele, né? Mas falou, não pode, se não tiver, a gente vai saber para onde que esse dinheiro foi e para quem pagou. E aí, Jean? Conciliação bateu todos os dias do mês. O financeiro vai bater no fechamento final? Nem sempre. Depende muito de alguns casos, né? Por isso que a gente orienta, treina e acompanha. Eu sempre toco nessa tecla, porque tem que seguir as nossas orientações, tem que seguir aquilo que foi passado, para não ter depois uma dor de cabeça ou alguma coisa. E eu vou pegar esse contexto e trazer, como já teve casos raros, de cliente chegar pra gente com fechamento de caixa funcionando, conciliação funcionando belezinha, contas a pagar controlado, tudo ok. E aí eu olhar e falar pro cliente, tá, mas e os números? Cadê? E o fechamento? Junta e isso agora. E o fechamento, agora junta. O que você está pagando de mercadoria para revenda, né, que é de CMV, custo com fornecedor, o que você está tendo de despesa fixa, o que você está tendo de investimento, o que você está tendo de despesa não operacional, cadê? Aí o cliente não tem. Ou ele tem tudo certinho no sistema feito, só que foi feito por uma tela que não era apropriada para obter pra gerar um relatório resultado, no final, para fechar o relatório financeiro. No final, exatamente. Então, a gente, independentemente se o cliente já tem ali um pouco funcionando, tudo funcionando ou nada, o resultado vai ser sempre o mesmo. A gente sempre vai entregar um fechamento financeiro de forma assertiva, que é o que importa. E a gente está caminhando aqui para o final desse episódio, e para que não fique, né, nem um pouco confuso, que fique o mais claro possível para quem está nos assistindo. Como que funciona hoje nos nossos clientes, até para contextualizar. Nós temos o método de implantação, nós adequamos esse método à rotina do cliente, ao software do nosso cliente, nós fazemos esse método funcionar. Se o cliente seguir do jeito que nós estamos indicando, a responsabilidade toda ela é nossa. Nós fazemos todo esse método funcionar dentro da sua empresa para que você tenha os dados. Convertemos esses dados em números, que é o fechamento financeiro, que são pilares, e depois nós vamos inclusive te auxiliar na interpretação desses dados, baseado nos benchmarks de mercado do seu setor, se você está bem ou ruim com base nos benchmarks do setor. Então, tem os dados, porque seguiu o método, e a gente ainda vai ensinar o empresário a ler esses números. Nós temos inclusive uma plataforma própria, né, para isso, que é onde a gente importa todos esses dados do financeiro para a nossa plataforma, para apresentar isso para o nosso cliente. Eu vou até pedir para o pessoal na edição desse podcast colocar na tela o dashboard do nosso software financeiro, né, Jean? Que o nosso cliente não precisa usar esse software financeiro, mas esse software financeiro vai integrar com os dados do financeiro do nosso cliente. Então é isso aqui que é o legal, e entregar isso pronto para o empresário. Resumindo, amigo empresário, eu consigo, né, nós da Conta Comigo conseguimos fazer o fechamento financeiro do seu negócio e apresentar com uma assertividade de 100% qual é o número do seu negócio. Se você está ganhando dinheiro, se você está perdendo. E eu até queria fazer aqui da minha parte uma última pergunta para o Jean. Jean, o empresário está olhando a conta bancária dele, só está no vermelho. Eu posso dizer para o empresário que ele está tendo prejuízo na operação dele? Não. Mas ele está lá perdendo os cabelos, que o negócio não está dando dinheiro. Mas pode ser uma questão que não seja da operação. O cliente pode ter uma propriedade rural e estar comprando gado, ele pode estar tendo uma despesa do sócio alta, ele pode estar pagando alguns investimentos ou algumas despesas, alguns empréstimos que ele pegou no passado para poder suprir o caixa da empresa em algum outro determinado momento. A operação pode ser que ela seja lucrativa, mas por conta de algumas despesas que não fazem parte da operação, vou dar um exemplo, às vezes despesa do sócio compromete o lucro da empresa, compromete o caixa, e aí às vezes o cliente não vê isso, porque o que acontece? É no decorrer do mês. Então, às vezes, num determinado período lá, ele precisou
de alguma coisa lá, comprou lá um carro novo, trocou para ele lá e tá tudo certo. O empresário, ele pode comprar carro novo, tudo bem, mas tem que tomar um cuidado para não sacrificar aquilo que te dá o retorno, porque às vezes ele tirou 50 mil num determinado período do mês que tinha 50 mil na empresa e daqui 3 dias caiu 100 mil de boleto para pagar e aí fez falta aqueles 50 mil. E ele ficou apertado, é aquela questão da agenda financeira também, por isso que tem que ter esse certo controle. Então, às vezes a operação é lucrativa, mas despesas que não fazem parte da operação tá sugando dinheiro, tá sugando dinheiro, e a gente deixa isso claro para o cliente na nossa apresentação de resultado ali. E às vezes pode não ser, mas se for, vai ficar claro para ele. E a gente pega muito esses casos, né, Jean? O negócio, a conta bancária do empresário, que é geralmente quando quem não tem financeiro olha pela conta bancária. A conta bancária está no negativo. E vários dias seguidos, ou meses seguidos, entra 50 mil hoje, mas sai 70 amanhã, como você bem disse. E o que o que eu queria até deixar aqui para os empresários. Embora a sua conta bancária esteja no vermelho, o financeiro do seu supermercado pode estar no azul. Isso a gente pega aqui o tempo todo. Justamente por isso. Diversas despesas que não estão... você não está vendo por não ter um fechamento financeiro, mas que não é da sua operação, não é ali da operação do negócio, e são outras coisas que está comprometendo o negócio e não necessariamente números do próprio negócio. Às vezes acontece do empresário ter uma outra empresa menor e ele tira o dinheiro da empresa principal para pagar umas despesas de uma outra empresa menor e às vezes pensa que é da empresa principal. Negócio está tendo lucro, mas está bancando a ineficiência do outro. Exatamente. E na contramão, às vezes você empresário fala assim pra gente: tá, mas Jean, todo mês minha conta bancária tá positiva, todo mês eu tenho lucro. Mas aí eu pergunto, tá, e você tem os números para saber até onde você pode ir no investimento? Até onde você pode retirar de lucro? Até onde você pode, talvez, fazer uma reforma, melhorar o estacionamento da sua empresa, ou fazer uma promoção mais agressiva, queimar um pouco mais de estoque? Então, o financeiro não é só no lado de resolver um problema, mas sim, talvez, de evitar um problema futuro. Show de bola. Ele pode ser corretivo, mas pode ser preventivo. Preventivo também. Show de bola. Pessoal, a gente vai chegando aqui no final do nosso episódio. A gente falou bastante aqui com o Jean sobre financeiro, sobre a implantação, os erros, os desafios. Eu acho que para fechar com chave de ouro, Jean, você podia contar aí pra gente algum exemplo que você viu aí na sua trajetória de que quando foi implantado o financeiro, resolveu um problema do cliente, deu um resultado. O que você poderia contar de experiência para a gente fechar com chave de ouro? Depois que implantou o financeiro, o cara começou a ganhar mais dinheiro com isso, ou começou a perder menos dinheiro com aquilo e tal. O que você poderia ir para a gente fechar com chave de ouro? Poderia dar diversos exemplos, tem vários aqui, né? Vou dar um que foi bem marcante, que teve um determinado cliente que a gente mal começou a fazer o financeiro e já identificamos de início que as vendas dele estavam sempre superior aos recebimentos. E aí a gente foi verificar, tinha um determinado dinheiro que estava caindo numa outra conta que ele nem sabia que existia. Eu entendi. Você está dizendo que ele vendia, por exemplo, 1 milhão. Essa era a venda dele, por exemplo. Mas Exatamente. Ele recebia 700 mil, 800 mil? Exatamente. Não recebia 1 milhão? Exatamente, nesse sentido. E aí isso, às vezes é normal, numa diferença pouca, né? Tem uma oscilação, né? Sobe no mês e diminui no outro ali. Só que aquele cliente, durante uns 3 meses, sempre recebia menos do que vendia. E muito menos. Muito menos. E era um empresário que às vezes não estava ali muito focado nessa parte do financeiro, não tinha ninguém que cuidava dessa parte, e na parte da empresa ele também tinha mais de um sócio e ele não era muito por dentro. E não foi nem questão de má fé de ninguém nem nada, mas tinha uma conta aberta lá em um outro banco e tinha algumas movimentações de dinheiro entrando lá, que era uma conta que nem o cliente sabia que existia. E estava caindo dinheiro lá? Exatamente, a gente começou a identificar aquelas informações. Mas estava caindo dinheiro do quê? Era de cartões de crédito. Aí tinha aproximadamente uns 300 a 400 mil naquela conta lá parado lá, e às vezes o cliente passando uma dificuldade financeira. Então olha só, dinheiro parado. O que o Jean acabou de nos contar aqui? O empresário, em 3 meses fechando o financeiro, detectamos 400 mil reais que ele não sabia que tinha.
porque estava numa outra conta bancária que ele não sabia que existia, que um outro sócio abriu essa conta no banco, não passou para o financeiro da empresa, logo não estava sendo conciliado. Mas por que a gente conseguiu detectar isso, Jean? A gente identificou que tinha uma discrepância nesses valores de cartões e foi aprofundar junto ali, principalmente aos cedentes, e descobriu que tinha mais essa conta lá. Porque a gente faz um cruzamento de vendas e recebimentos, né, no nosso software financeiro. Exatamente. Olha, você está vendendo 1 milhão, mas você está recebendo 1 milhão? Muitos empresários não se atentam a isso. Eu vendo X, mas você recebe esse X, né, que é o que a gente está contextualizando aqui. E aí, quando foi fazer o cruzamento, venda e recebimento desse cliente, que a gente até tem esse número, é normal que entre 1 a 1,5% da venda você não recebe, seja por inadimplência, taxa de cartão, né? Mas, principalmente por questão de taxa de cartão, mais ou menos a metade da venda hoje é em cartão de crédito e débito, e você, para receber, tem uma taxa que você paga. Então, logo não vai receber tudo que você vende, mas a diferença tem que ser mínima, né? Na média de um trimestre, de um semestre. E esse cliente estava com uma diferença gritante, então. E aí essa diferença justamente era cartão de crédito que ele não estava recebendo nas contas que estavam conciliando no financeiro. Exatamente isso. Por isso que pega. É isso aí, gente. Falamos aqui, tivemos um papo show de bola com o Jean. Tivemos aqui, trocamos bastante experiência. Você que acompanha esse podcast aqui sabe, viu aqui os desafios, as dificuldades que é para implantar o financeiro numa empresa. O Jean aqui como especialista, eu acho que o papel do Jean que ele faz, né, de diferente de outros consultores que eu já vi trabalhar, é assim, ele vai lá, ensina o método para você ter o número, te ajuda a manter a consistência, né? Então esse é o papel que eu vejo diferente dele, né? Te ajuda a manter essa consistência para você ter o número esse mês, o mês que vem. Não é assim uma consultoria que eu vou olhar, que vou ficar aqui com 6 meses, vou te dar aqui seus números, a partir daqui isso aqui você segue a sua vida. Não, aí você vai ter esse mês, o mês que vem, no próximo, enquanto... E toda vez que às vezes troca um funcionário, muda um setor, troca de sistema, o método está lá, ele é readaptado, realocado e você consegue continuar. Não diz só fechando. O que fazer, ele diz, olha, você tem que fazer isso e você faz assim. Exatamente. Esse é o grande diferencial, né, Jean? Do método, né? Exatamente. Quando a gente tem o método, independentemente do segmento da empresa, do faturamento, de sistema, como funciona a operação, o sistema, a gente entende e com base naquele método e no planejamento a gente entrega o resultado. Show. Max, agradecer a você, e a gente está só começando. Obrigado, Jean, mais uma vez pela presença. Esperamos em outras oportunidades também. Obrigado, Max, mais uma vez. Obrigado, Jean. E você, empresário, o que você vai fazer com o que você aprendeu até aqui? Tirou lições valiosas aí para sua empresa? O resultado ele vem da execução, vem da prática, da disciplina diária. E se você precisar de ajuda, conta comigo. Conta comigo, Before. Estamos hoje atendendo já 8 estados do Brasil, né, Max? Isso. E deixa aí suas considerações finais do Jean, e desde já me despeço aqui agradecendo aí de todo o nosso público. É isso aí, agradeço mais uma vez os espectadores aí pela paciência, pela audiência, né, de estar aqui com a gente. O sentido desse podcast é realmente levar informação, né? A gente está trazendo aqui informações que são úteis para o seu dia a dia aí no seu negócio. Você pode pegar essas informações e aplicar. Você vai ter sucesso e você vai ter resultado também. Se precisar de ajuda, a gente conta com a gente vai estar disposto. Conta comigo, né? Tá disposto a te ajudar. A nossa primeira contribuição é te levar a informação. Tenta aí, veja se você consegue implantar e tal, mas precisando de ajuda, conta comigo. Beleza? Alguma consideração aí, Jean? O que eu queria dizer para você, empresário, é o seguinte: tudo aquilo que você tem de positivo, você pode aperfeiçoar. E tudo aquilo que você tem de negativo, elimina e constrói o novo em cima. E se você precisa de um auxílio para fazer isso, conta comigo e conta com a gente para te auxiliar nisso. Valeu! Obrigado.